Gente, bom dia. Hoje eu estou aqui com a minha Bíblia em mão. Na verdade tem duas. Uma eu estou usando essa daqui e a outra está na casa do meu pai. E peguei ela hoje por causa que ontem assistindo televisão. Eu sou uma pessoa que assiste bastante SBT, por causa que eu tenho sobrinhos, vivo rodeado de crianças. Então, como o tema vai falar um pouco sobre criança, então pensei em abordar primeiro esse assunto. Por quê? A gente tem que abrir os olhos para a sociedade. E a propaganda que me chamou a atenção, que vira e mexe tá passando no SBT, é a propaganda da Xuxa narrando sobre o acesso das crianças à bebida e álcool e a violência à sexualidade. Ou seja, as nossas crianças no Brasil sofrem muito. E o duro é que a maioria os pais encobrem. Eu vou deixar aqui por volta aqui algumas interatividades sobre algumas campanhas que eu dei uma pesquisa na internet sobre como estar perto da criança ajuda bastante. Uma é sobre a música que fizeram, que é o seu corpinho é um tesouro, que foi uma campanha realizada lá no Amazonas, porque não, os lugares mais afastados é onde ocorrem mais circunstâncias. E uma outra que eu vi, que não foi da Xuxa narrando, foi de não sei qual era o canal, que é um canal onde explica com palavras fáceis para as crianças poderem conversar com os pais e seus responsáveis sobre o que está ocorrendo com elas. Se alguém está forçando, então ela vai explicar muito bem. E o porquê que eu peguei essas duas partes? Ambas são em Mateus. Primeiro eu vou pegar das crianças, que é Mateus 19, versículo 13 até o 15, que é o ministério de Jesus na Judéia. E eu participo do Ministério das Crianças da minha igreja, ou seja, eu evangelizo as crianças. A partir desse ministério é quando começam a surgir as evangelizações. Eu vou começar já a leitura, e a leitura começa: as crianças. Foram-lhe então apresentadas algumas criancinhas para que se pusessem a mão sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, as afastavam. Disse-lhe Jesus: deixai ver as minhas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus é para aquelas que lhes assemelham. E depois de impor as mãos, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Agora eu vou ler as bem-aventuranças, que são 5, né? E as bem-aventuranças tem uma parte que também vocês vão entender o porquê. O Sermão da Montanha, em Mateus 5, do versículo 1 ao 12. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se, e seus discípulos aproximaram-se. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: bem-aventurados os que têm um coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando caluniarem. Perdão. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, exultai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Gente, perdoa a minha leitura, porém faz tempo que eu não leio assim em voz alta. Então, o que eu quis dizer referente a isso é que os puros de coração, os humildes, os pobres, todos esses têm alma pura. A bem-aventurança quer dizer quem tem a alma pura. E quem tem a alma mais pura que uma criança? Quem tem uma alma mais pura que uma criança? Porque ela não ainda tem o contato com a maldade. O pensamento dela é um pensamento que vem, faz na hora. Fala na hora. Ela não para e pensa, se eu fizer isso, eu vou fazer errado. Se eu fizer isso, eu vou fazer mal. Não. Elas não têm esse discernimento de bem e mal. Elas fazem. Porém, por isso que é uma pureza. Porque elas não vão fazer por intenção de machucar alguém. Elas não vão fazer por intenção de fazer o mal ao próximo. Então vamos pegar e colocar nossas crianças em orações, porque elas serão o nosso futuro e precisamos de um futuro sem maldade, um futuro sem raiva, um futuro sem vingança, sem ganância. A gente precisa de um futuro pro bem, um futuro que todos amem, um futuro que tenha paz, um futuro que traga cada vez mais o amor ao próximo. Então vamos amar nossas crianças como Jesus amou. Traga-me, traga a mim, ou seja, tragam a pureza delas, tragam a inocência, tragam a alma delas. Como a gente traz o nosso coraçãozinho, traga o coraçãozinho dela, como a gente traz o nosso corpo, na fé, na emoção. Então vamos nos atentar a isso. A história da baleia azul foi um atentado porque estava manchando as crianças, estava fazendo elas colocar um mal no coraçãozinho delas. Então vamos trazer cada vez mais as crianças para o bem. Pai, mãe, atentem-se às crianças. Passam pelo menos uma refeição, porque uma refeição faz bem com elas, porque vocês podem conversar. Passem uma hora pelo menos para ver o caderno delas, da lição de casa. Passe uma hora pelo menos para conversar, porque a base fundamental para uma família perfeita é a conversa. Você conversar com seu filho, perguntar com quem ele anda, conhecer os amiguinhos, conhecer a família dos amiguinhos. Então, pai, mãe, desculpem, gente,
prestem atenção nos seus filhos, porque eles são o futuro de amanhã. A dica de hoje é faça o bem para as crianças, porque elas também farão bem para vocês e para o nosso futuro. Ok, gente? Beijão, até o próximo.